Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e a ser muito bem-vindo. Muito provavelmente você esteja vivendo esse momento tão delicado da sua vida, né? Esse momento de luto, e exatamente por não querer mais continuar a sofrer com essa experiência do luto, você se deparou com o título desse vídeo, que faz a menção de como vencer o luto. Mas eu vou ser muito sincero e franco com você. Por enquanto, não há possibilidade de você vencer o luto. Mas há a possibilidade, sim, de você superá-lo. Recentemente eu vivi essa situação. Todos nós, em um dado momento da nossa vida, iremos viver essa situação, essa experiência amarga do luto, da perda do ente querido, de uma pessoa amada. Recentemente eu vivi a seguinte experiência. Em um determinado dia, estava ali celebrando o aniversário da minha amada esposa, e no dia seguinte estava sepultando a minha amada avó. E não muito distante, eu também havia sepultado meu ente querido, um familiar meu. E faz parte da jornada, né, pessoal? Da nossa trajetória: nascer, viver e morrer. Ao longo da minha jornada como pastor, como ministro de culto, eu me deparei com várias pessoas distintas e que vivenciaram esse luto, vivenciaram essa experiência amarga que é o luto. E muitas delas não conseguiram superá-lo. E sofreram lutos de anos por alguém que veio a perder a vida. Talvez você seja essa pessoa que ainda não superou esse luto, ou que está vivendo um luto recente. E talvez não seja só um luto da perda da vida de uma pessoa amada. Talvez você viva o luto da sua própria vida. Ou seja, você está vivendo por viver, porque a sua maior vontade não é viver, mas morrer. Porque você olha para a sua vida e você consegue concluir que não há mais sentido prosseguir. Você vive um luto em si mesmo, por sua perda da alegria de querer simplesmente viver. Isso também é um luto. A depressão é um luto que você precisa superar. E como fazer isso? É algo muito difícil, mas é possível. Como eu disse, não há como você vencer o luto, mas por enquanto, não há como vencê-lo, mas há sim como superá-lo. Por isso eu convido você para você ficar conosco até o final desse vídeo, porque logo você vai entender essa parte que eu me refiro à possibilidade de vencer o luto, de por enquanto não conseguimos vencer o luto. Por enquanto. Logo você vai entender. Então fica com a gente até o final desse vídeo para que você entenda. E que essa mensagem ela não só venha fortalecer o seu coração, mas venha ajudar você a superar esse momento difícil. E eu digo para você, no fundo do meu coração, que só é possível com Deus. Sem Ele, nada é possível. Podemos fazer a menção do rei Davi. Rei Davi, ele era um homem que procurava colocar a vontade de Deus como prioridade em todas as suas tomadas de decisões. Antes ele consultava a Deus para saber se aquela decisão era a decisão certa a ser tomada,
se aquela decisão era de acordo com a vontade de Deus. E por aí você tem uma ideia de como era o relacionamento de Davi com Deus. E isso antes do seu reinado, durante o seu reinado e após o seu reinado. Ele sempre procurava ter um relacionamento estreito com Deus. Ele sempre procurava estar próximo de Deus. Paradoxo a tudo isso, ao mesmo tempo que Davi estava perto de Deus, em todos os momentos, desde os momentos das suas vitórias como das suas derrotas, porque a vida é feita de vitórias e derrotas, de conquistas e perdas, em todos esses momentos que ele procurava estar perto de Deus ao mesmo tempo, antes de ser rei, depois de ter se tornado rei, após o seu reinado, ao mesmo tempo que ele estava perto de Deus, ao mesmo tempo ele estava perto da morte. A morte sempre se fazia presente na vida de Davi. E assim acontece com todos nós, não é mesmo? As pessoas que não param para perceber. Davi sempre estava ali próximo da morte. Sempre. Ao mesmo tempo que ele estava próximo de Deus. Num dado momento em que Davi ele vivenciava uma situação difícil, uma situação de perda, ele disse para Deus o seguinte: abra sua Bíblia, tá, no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 12. Olha o que Davi, naquele momento em que ele falava com Deus, olha quais foram as palavras dele para com Deus, para que assim ele conseguisse superar aquele momento de dor, aquele momento de luto, aquele momento de perda. No versículo 12, diz assim, no capítulo 51 do livro de Salmos: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Em outra versão, espírito voluntário se refere a um espírito obediente à voz de Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Foi exatamente com isso que Davi superava as suas perdas. A alegria da tua salvação. Salvação que vem de Deus. Meu querido, imagine você uma situação onde esteja ali se afogando. Você esteja ali na praia, num momento descontraído, e de repente você começa a se afogar. E você não sabe nadar. E de repente, naquele momento de desespero, de total desespero, alguém estende a mão para você e te salva. Olha que sensação é essa de alívio, não é mesmo? Você foi salvo, você estava quase morrendo, perto da morte. E alguém salvou você. Essa sensação. Imagine você numa situação onde a pessoa ali esteja passando fome, literalmente passando fome. Não há nada o que comer, nada. E de repente alguém chega para ela, no ápice do desespero daquela pessoa faminta, alguém chega para ela e traz para ela um prato com uma refeição. Olha a sensação dessa pessoa. Uma pessoa que estava passando fome, de repente ela recebe ali um prato de comida. A alegria da salvação que vem de Deus é algo semelhante a essas ilustrações. No ápice do seu desespero, Deus se manifesta e te resgata. Então Davi, ele pede a Deus que Deus venha
restituir a alegria da salvação. E é o que nós devemos fazer. É o que você, que de repente está vivendo esse luto, deve fazer. Pedir a Deus a alegria da salvação. O júbilo do Espírito Santo é a alegria da salvação. E só Deus pode trazer a alegria da salvação. Não é uma felicidade momentânea, a alegria da salvação ela não se caracteriza por uma felicidade momentânea, por um momento de prazer, não. Ela se caracteriza, a alegria da salvação, ela se caracteriza por uma segurança na sua alma, uma paz que te fortalece, que te sustenta, que te acalenta, que te socorre naquele momento do ápice do seu desespero. A alegria da salvação, que é a força da salvação, que é o júbilo do Espírito Santo, é o socorro que vem de Deus em direção à nossa alma. Em todos os momentos que eu vivo de adversidade, quando eu estou muito triste, quando estou me sentindo muito abatido, eu clamo a Deus exatamente por isso. Eu busco a Deus, eu peço a Deus na minha oração: Senhor, me dá a alegria da salvação, a força da salvação, porque é o socorro de Deus para a nossa alma. E Deus, ele tem por promessa converter o seu pranto, o seu luto, a sua dor em alegria, em paz. Você talvez esteja carregando um luto de anos que tem tirado exatamente a sua paz, que tem feito você viver uma vida em aflição. Todos passamos por momentos difíceis, afinal de contas, todos passamos por experiências amargas, nem só de experiências boas que nós vivemos, que é feito a vida. A vida também é feita de experiências amargas, para que venhamos a refletir, não é mesmo? Talvez você esteja aí com seu familiar e talvez você diga assim: está me faltando paciência para eu me lidar ali com meu filho, com a minha avó, com meu pai. Não é mesmo? Está faltando paciência? Olha, é melhor ter a paciência do que ter a saudade. Então valorize a cada momento com essa pessoa, mesmo que muitas das vezes seja uma pessoa até difícil de você lidar com ela, mas valorize essa pessoa, porque é melhor você procurar ter paciência do que você ter saudade, porque a saudade ela vem carregada de tristeza e é o que caracteriza o luto. Mas Deus pode te socorrer, Deus pode ir de encontro ao seu coração nesse exato momento, uma vez você fazendo o mesmo que Davi fez. Davi, ele se dirigiu a Deus e disse para Deus, em Salmo 51:12, como nós lemos: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deus quer trazer a alegria da salvação. Deus quer arrancar esse luto do seu coração e substituí-lo pela alegria da salvação. Em Isaías 61 diz assim: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Vestidos ou vestes em outras versões, vestes de louvor ou vestes de alegria em vez de espírito angustiado. O seu espírito está angustiado. Então busque a alegria da salvação. Busque a alegria da salvação.
se apegue, deposite todas as suas forças, que talvez são poucas. Deposite toda a sua esperança nessas palavras, porque Deus tem por promessa converter seu pranto em alegria, em paz. Deus tem por promessa. Então se apegue a essas palavras e busque de Deus independente da sua religião. Faça a seguinte oração: Senhor, devolve, dá-me a alegria da salvação. Eu quero ter a alegria da salvação. Isso é algo que só o Espírito de Deus pode proporcionar ao seu espírito, ao meu espírito. E eu não me refiro à religião, eu me refiro à pessoa. Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Nosso corpo físico, a nossa alma, a nossa essência e o nosso espírito, a nossa personalidade. Então, peça a Ele: Senhor, me dá a alegria da salvação. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa a sua religião. Se Deus vê essa sinceridade na sua alma, no seu coração, quando você pedir a Ele: Senhor, me dá a alegria da salvação, Ele vai até o seu encontro e vai proporcionar paz ao seu coração. Em Apocalipse, diz assim, capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 4, diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lembra que eu falei que por enquanto não tem como vencer o luto? Por enquanto. Esse por enquanto chegou e está em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4. Deus, Ele tem por promessa enxugar toda lágrima. Toda lágrima. Quantas lágrimas você já derramou e tem derramado ao longo da sua vida? Principalmente por esse luto que você tem carregado no seu coração. Deus tem por promessa enxugar a sua lágrima. Não haverá mais morte. A morte, meu querido, ela é a última a ser vencida por Deus. E nós vamos falar mais a respeito disso. O porquê de tal coisa. O porquê da morte ser a última a ser vencida. Mas entenda que ela será vencida e ela irá acabar. Uma vez a morte, acabando a morte, obviamente se vence o luto. Mas enquanto esse momento não chega, essa profecia ainda não se cumpre, Deus ele promete que ela irá se cumprir. Ele promete que irá fazer com que esse luto que você tem carregado ele seja extinguido e dê lugar à paz que só Ele, só Deus, só o Senhor Jesus pode proporcionar. Então, mais uma vez, eu quero frisar aqui o seguinte: busque a alegria da salvação. Faça como o rei Davi. O rei Davi ele passou no vale da sombra da morte em várias situações. O rei Davi ele perdeu seu reinado, ele perdeu seus filhos. Imagine a dor de um pai em perder um filho. Talvez você seja essa pessoa. O filho, né? Você sempre pensa, não, eu vou morrer primeiro do que meu filho, né? Talvez você nunca vai imaginar perder o seu filho. Talvez aconteceu isso com você. Talvez isso tenha acontecido com você. Davi ele perdeu os seus filhos. Ele perdeu alguns de seus filhos. Imagine o luto que ele carregava em seu coração. Mas Deus fez com que ele conseguisse superar. Por quê? Porque ele se apegou em Deus. Ele se apegou na palavra de Deus.
Como eu disse, Deus tem por promessa a solução para a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um simples livro. Elas são promessas de Deus para a nossa vida. Então devemos nos apegar. Inclusive a Bíblia diz, porque a mim se apegou, eu o livrarei. E foi o que Davi fez. Ele se apegou, ele depositou toda a sua esperança na palavra de Deus e buscou de Deus, Senhor, me dá a alegria da salvação. Eu quero orar por você agora e pedir exatamente isso. Então peço a você que una a sua fé com a minha, independente da sua religião, independente de quem você seja. Não somos merecedores de nada, mas somos pessoas com o coração sincero. E isso que importa para Deus. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que eu não conheço, mas o Senhor conhece, que une a fé dela com a minha nesse momento, eu peço ao Senhor de todo o meu coração, vá de encontro a esse coração aflito, que talvez esteja carregando uma mágoa, uma tristeza, um ressentimento, um luto que tem prevalecido, dominado a vida dessa pessoa, proporcionando a ela esse momento de dor e aflição. Senhor, traz a alegria da salvação. Talvez essa pessoa, um dia ela conheceu o Senhor e se afastou do Senhor. E ela não tem mais essa alegria da salvação que se caracteriza pela paz no seu interior, que só o Senhor pode proporcionar. Então visita essa pessoa, restitui a essa que perdeu a alegria da salvação, restitui a alegria da salvação a essa pessoa. E essa pessoa que talvez nunca conheceu a paz, nunca conheceu a alegria da salvação, faça ela conhecer nesse exato momento. Senhor, o Senhor nos promete, ao invés de espírito angustiado, vestes de alegria, de louvor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, arranca esse luto no coração dessa pessoa, meu Pai, e venha proporcionar a ela a alegria da salvação. Ah, meu Deus, assim como aquela pessoa que de repente se encontra se afogando, essa pessoa talvez ela esteja se afogando nesse luto. Estende a tua mão e salva essa pessoa desse luto. Dê forças à fé dessa pessoa a conseguir superar esse luto, porque o Senhor tem por promessa que superaríamos as adversidades e que futuramente venceríamos inclusive a morte. Então, Senhor Jesus, eu entrego a vida, a alma, o coração dessa pessoa, a família dessa pessoa nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor agiu, que o Senhor já se manifestou na vida dessa pessoa, trocando esse luto por paz, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, respira fundo, diga graças a Deus e fala assim, ó, Deus, o Senhor Jesus, Ele é comigo, porque Ele é. Ele é. Que Deus abençoe você, até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.